E aí galera, tudo bem? Estamos começando mais uma aula e hoje, humanismo. Tá sabendo? Lembra do assunto? Então vem comigo e vamos abordar esse tema tão importante para a humanidade. Bem pessoal, a aula de hoje eu quero falar sobre humanismo. Só que antes de mais nada eu queria falar com vocês o seguinte: dá uma curtida por favor aqui no nosso vídeo, dá um like e, claro, se inscreve no canal. Toca o sininho. Toda semana tem aula. E nesse início de ano eu estou assim colocando a casa em ordem. Eu estou colocando vídeos sobre assuntos que não constam na nossa playlist. Se você não conhece o canal do Monteiro, se você está chegando agora no canal do Monteiro, nós temos toda uma parte de sintaxe gramatical gravada, nós temos toda uma parte de literatura, escolas literárias gravadas, aulas de redação. Então você tem mais de 200 vídeos que você pode acessar gratuitamente e, claro, se estudar, conhecer, melhorar e obter boas notas. Então, entra no canal do Monteiro, veja a playlist, conheça o nosso canal e, claro, se torne um habitué, pode usar que a casa é sua. O que é o humanismo? O humanismo é um período de transição, eu acho que a palavra é essa. É uma transição entre aquilo que você tinha na Idade Média, você tem ali justamente o trovadorismo, o período feudal, só que veja bem, as transformações históricas que vão acontecer farão com que muitas pessoas, muitos camponeses saiam do campo e vá para a cidade e vá tentar a sorte, tentar a vida no comércio. E aí você tem toda uma realidade que vai ser transformada, porque começa a se formar uma cidade, ou seja, um espaço urbano. Você tem ali o sujeito que vai estar desempenhando algum tipo de profissão em que não é mais aquela ligada à terra, e quem vai ascender e crescer nesse período é a classe burguesa. Veja bem, a Igreja Católica ela vai perder um pouco do seu espaço, é claro, e nessa perda de espaço, muito vai se dar por conta do acesso ao conhecimento. A classe burguesa, ela começa a ansiar a ter o contato, a se apossar daquilo que a igreja tinha, que era o conhecimento científico, o conhecimento das letras, o conhecimento da matemática. E ao tomar medida disso, esse homem começa a se afastar mais da igreja e começa a valorizar o homem. E começa a usar o homem como medida do mundo. Ou seja, eu começo a ter uma relação com o mundo diferente daquela que havia, porque eu era ignorante. Agora, com o conhecimento, e principalmente no acesso aos livros clássicos, eu passo a valorizar demais a cultura clássica. Nesse contexto, nós vamos ter o humanismo. O humanismo é um momento em que o ser humano, o homem, ele ganha, por exemplo, na pintura. É muito legal você olhar a pintura e observar que os quadros começam a valorizar mais o indivíduo. As coisas não ficam mais borradas ou misturadas ou perdidas. O homem tem um certo protagonismo. Você tem os poetas como Petrarca, Boccaccio, você terá Dante Alighieri, que escreverá a Divina Comédia, que estarão inseridos nesse contexto e que estarão preparando um terreno para uma grande transformação que acontecerá no século seguinte, com o nome de Renascimento. Então, quando você está estudando humanismo, é muito importante que você observe o seguinte: o humanismo português ele tem 3 pontos que são importantes você observar. Você tem a poesia palaciana, que é uma poesia que se diferencia da chamada cantiga medieval, porque você tem ali um momento em que você tem um homem que vai fazer uma poesia não mais com acompanhamento musical. Ela vai ter mais métrica, ela vai ter mais uma forma fixa e ela vai ser recitada, não será mais cantada. Então a poesia palaciana ela tem mais uma questão de um amor não tão mais distante, mais próximo, e o eu lírico masculino. Então você tem a poesia palaciana que já representa uma diferença, uma ruptura, que será estendida e será mais explorada naquilo que nós conhecemos com o nome de classicismo. Podemos pensar também, nesse momento, que a gente tem um segundo movimento, que são os textos de Fernão Lopes, as crônicas de Fernão Lopes, que é um historiador. Ele vai buscar estudar a história de Portugal, trazer a história de Portugal, e nesse momento o que vai acontecer é que ele vai oferecer, ele vai fornecer
ali uma apresentação, uma visão dos fatos, trazendo o povo. O povo português também faz parte dessa transformação histórica, não só os nobres, não só os reis. Ele coloca o povo dentro desse destaque. E por fazer isso, ele tem um olhar mais humano, um olhar diferente dos outros historiadores. Então, Fernão Lopes, ele é um grande inovador, um homem que vai mudar a forma de perceber a história de Portugal. E nós temos um terceiro elemento, que é o grande nome, que é Gil Vicente. Gil Vicente foi um inovador do teatro porque ele para de fazer aquilo que era muito comum. Quando se fazia teatro, muitas vezes se mexia com mitologia, se mexia com temas religiosos, imagens de santos, e ele para de olhar para o alto e começa a olhar para baixo. Ele começa a olhar a sociedade portuguesa. E ele usa o seu teatro para poder justamente fazer o quê? Para poder condenar, no caso, o comportamento das pessoas. Por isso que muita gente coloca que Gil Vicente faz um teatro moralizante. E é moralizante nesse ponto, porque ele vai criticar o mau administrador, o mau padre, a má freira, ele vai criticar o adultério, a cobiça, ele vai pegar tudo aquilo que são as falhas morais e vai justamente fazer o quê? Vai criticar isso dentro do seu texto. Então, quando a gente está lendo o Gil Vicente, é interessante que você observe que Gil Vicente ele faz um teatro que é extremamente contemporâneo. Se nós adaptarmos tudo aquilo, a Alto da Barca do Inferno, cara, isso está nos dias de hoje. Você coloca aí a questão da hipocrisia social, as pessoas que usam o nome de Deus para poder chegar e legitimar ações que vão completamente ao contrário, vão ao caminho contrário daquilo que Deus pregava, ou que está escrito na Bíblia, ou seja lá onde for. Então, Gil Vicente é um autor que inova, faz um teatro que é inovador, o Alto da Barca do Inferno, como eu falei aqui, é a sua grande obra, e você pode aí já começar a entender o que está se preparando para o classicismo, que vai, aí sim, você vai à Itália, você que vai à França e vai atrás justamente das obras do Renascimento, então, você vai entender em que contexto elas aconteceram. Então, boa aula, estude, se informe, porque tem muito mais coisas. Eu só disse um pouquinho, tem muito mais coisas para você saber. Então, busca aí, leia a Divina Comédia também e cresça, evolua e boa aprovação.